Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E nós hoje vamos dar continuidade à nossa revista, né? E vamos estudar a lição 7, que tem como título Paulo, modelo de vocação cristã. Mas antes de nós darmos início, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Querido Deus, eterno Pai celestial, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia de vida, por mais dessa escola bíblica dominical online, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos guardar e livrar de todo o mal. Venha nos dar a compreensão através do seu Santo Espírito, Senhor, para que possamos ser edificados pela tua palavra, entendemos aquilo que nós estamos estudando, Pai. Faça isso para a tua glória, para a nossa edificação. Isso é o que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar início à nossa revista, né, que é a lição 7, que fala sobre o título Paulo, modelo de vocação cristã. Isso está lá baseado em Filipenses capítulo 3. Então, nós vamos ler Filipenses capítulo 3, do versículo 2 até o 3, depois vamos pular para o 7, 8, 9, 10, 11, depois vamos para o 13, o 14, 17, depois o 20, 21. Então, vamos dar início agora. Bom, vamos lá. Filipenses 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Versículo 7. Mas que para mim era ganho, reputei a perda por Cristo. Versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, eu considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Versículo 9. E seja achado nele, não tento a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10. Para conhecê-los e as virtudes da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Versículo 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que ache alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo as coisas para trás, fico e avançando para os que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 17. Sempre sedes também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo, tendo em nós, pelos que assim andam. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E versículo 21, que é o último, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder a sujeitar também assim todas as coisas. Esse foi o texto bíblico básico que nós acabamos de ler. Agora, o autor da revista, ele coloca o texto áureo, que está lá em Filipenses 3,16. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Temos na revista o subsídio para o estudo diário, que é de segunda a sábado, mas nós não vamos ler para não perder muito tempo, mas espero que os irmãos e as irmãs leiam. Bom, qual é o objetivo da lição? O objetivo da lição é ao término do estudo bíblico, o aluno deverá ser capaz de
discernir e rejeitar ensinos enganosos com firmeza e com convicção, compreender que conhecer Jesus é viver pela fé e o cerne da trajetória do discípulo, e adotar a postura de Paulo como referência à constância e entrega ao propósito divino. Bom, nós temos agora o comentário, que é a palavra introdutória. O terceiro capítulo de Filipenses apresenta umas declarações paulinas, mais pessoais e contundentes. O apóstolo conduz os crentes a uma série de reflexão sobre a verdadeira confiança, constatando a religiosidade vazia como privilégio de relacionar-se com Cristo e viver para Ele. Trata de um trecho contínuo e que pensamentos se encadeiam de modo natural. Por isso, recomendo a leitura integral do capítulo, para captar dois movimentos argumentativos. Paulo adverte contra o ensino enganoso, relembra sua vida antes de conversão e afirma que tudo considera perda diante da excelência de conhecer o Redentor. Esse texto revela a maturidade de quem aprendeu a caminhar com o Senhor e aponta o caminho para os que desejam perseverar até o fim. Bom, número 1, nós temos aí o título. Vamos dizer um subtítulo, né? Os falsos ensinos e a autoconfiança religiosa. Paulo inicia essa sessão dando a impressão que está concluindo a carta, embora ainda esteja na metade dela. A locução resta, meus irmãos, funciona como um marcador de ênfase, preparando os leitores para o assunto que virá a seguir, um dos mais sérios de toda a epístola. Mesmo diante da gravidade do tema, o apóstolo conclama novamente que os crentes se alegrem no Senhor. Uma das diversas ocorrências dessa exortação na carta. Essa repetição não é despropositada e o regozijo em Deus fortalece o coração e protege a esperança para Paulo relembrar os fundamentos da comunhão e traz segurança à igreja, ecoando a afirmação de Neemias, no qual que diz: a alegria no Senhor é a nossa força. Está lá em Neemias 8:10. A partir deste ponto, ela trata o perigo representado pelos falsos mestres que tentavam desviar os irmãos filipenses do Evangelho. Além disso, reafirma a necessidade de vigilância espiritual, apresentando 3 advertências diretas, todas introduzidas pelo imperativo que fala: guardai-vos, em seguida recorda sua própria trajetória antes de se encontrar com Cristo, demonstrando que nenhum privilégio religioso pode substituir a justiça que procede da fé. Bom, o autor ainda deixa aqui em destaque a expressão grega to loipon, traduzida como resta, tem o sentido de quanto ao mais ou além disso, indicado que Paulo passa a tratar os outros temas relevantes no terceiro capítulo da sua epístola. Alguns estudiosos sugeriram que essa passagem seria um fragmento de outra carta, enviada ao mesmo irmão, porém tal hipótese carece de fundamento. Bom, agora vamos para 1.1. Aí tem um subtítulo aqui que guarde-se dos falsos ensinos. Em Filipenses 3, versículo 2 e 3, Paulo repete 3 vezes o verbo guardar, destacando a urgência de proteger a igreja contra aqueles que infiltravam para confundir os fiéis. Esses adversários eram, sobretudo, os judaizantes, que tentavam impor prática na lei como requisito para a salvação. A gente sabe que a salvação não é pela lei, mas pela graça. Aí vem: guardai-vos dos cães. Embora não haja evidência de que estivesse atuando diretamente na região, era comum que esse grupo visitasse a igreja
para propagar ensino contrário ao Evangelho. Ao chamá-los de cães, termo em que os judeus se aplicavam pejorativamente ao gentio, Paulo denuncia seu espírito exclusivista e alerta quanto ao risco que representavam. Aí vem, guardai-vos dos maus obreiros, referência àqueles que corrompiam a doutrina e disseminavam entre o povo. Paulo já tinha confrontado líderes com essa postura na igreja de Coríntios, conforme 2 Coríntios 11, 13. E fala também, guardai-vos da circuncisão. Os judaizantes insistiam na circuncisão física como marca indispensável para permanecer no povo de Deus. O apóstolo, porém, afirma que a verdadeira circuncisão é espiritual, realizando-se no coração pelo Espírito, e não baseadas em ritos externos, conforme Romanos 2, versículo 25 ao 29, Efésios 2, 11, Colossenses 2, 11 e Deuteronômio 10, 16 e Jeremias 4, 4. 1.2 tem como subtítulo: guardem-se da autoconfiança religiosa. Se alguém tinha motivo para gloriar-se em tradições e privilégios religiosos, esse alguém era o próprio Paulo. Ele afirma que os outros julgavam ter motivo para confiar na carne. Ele tinha ainda mais. Em seguida, enumera seus títulos judaicos, demonstrando que nenhum deles o tornava justo diante de Deus, conforme Filipenses 3, versículos 5 ao 6. Aí temos 3 pontos. Circuncidado ao 8º dia, em obediência à prescrição da Torá para os meninos judeus. Da linguagem de Israel, a tribo de Benjamim. Benjamim foi o único filho de Jacó nascido na terra prometida. Saul, primeiro rei de Israel, também era benjamita. Hebreus de hebreus. Expressão usada para distinguir judeus que mantinham a língua e a cultura hebraica. 2 helenitas. Paulo falava hebraico e aramaico, conforme Atos 21, 40 e Atos 22, 2 e Atos 26, 14. Agora, outro ponto. Segundo a lei dos fariseus, o grupo oriundo dos Adicim, os piedosos, rigorosos e cumprimentos do mandamento e defensor da ressurreição dos seres espirituais, ao contrário dos saduceus. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, sua devoção o levou até mesmo a perseguir a igreja antes de encontrar o Redentor no caminho de Damasco. Isso está falando do apóstolo Paulo, né? Que foi através do caminho de Damasco que ele se converteu. O verdadeiro tesouro. Isso é o número 2. Paulo renunciou à sua herança religiosa e tudo quanto considerava vantagem, segundo a lei, a fim de saber, por experiência própria, que Cristo é. Aquilo que antes lhe parecia motivo de glória passou a ser visto como perda, pois encontrou em Jesus a sua real razão de existir. Nessa nova perspectiva, o apóstolo expressa o desejo de aprofundar sua comunhão com o Salvador, participando de seu sofrimento e sua ressurreição. 2.1 A prática e o conhecimento de Cristo. O pleno entendimento do Senhor era considerado essencial pelos profetas de Israel. Eu quero o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Aí Paulo, ao escrever os Filipenses, afirma algo semelhante. O que para mim era lucro, não considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Entendeu? Porque que continuar preso ao antigo sistema religioso, quando já chegou aquele para quem a lei apontava, conforme Romanos 10, versículo 4.
Em outras palavras, nada que o apóstolo possuía antes se comparava à grandeza de experienciar o Senhor. A versão traduz bem a intensidade do seu sentimento. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo. Jesus tornou-se o centro e o tesouro e o propósito de sua existência. Agora, 2.2, a praça justiça pela fé. A antiga confiança de Paulo passeava na retidão produzida pelo esforço humano, conforme os preceitos de Torá. Ele mesmo reconheceu que se tratava de uma virtude limitada, incapaz de torná-lo aceitável perante o Senhor. Como ele diz, não tento a minha justiça quem vem da lei. Está em Filipenses 3,9. Ao encontrar-se com os Messias, porém, o apóstolo compreendeu que a verdadeira aceitação diante de Deus vem pela fé. Isto é, não nasce no mérito pessoal, mas é concedido pela graça e pelo ponto decisivo da vida do discípulo. Renunciar à falsa segurança advinda de um suposto desempenho religioso para descansar na obra perfeita do Salvador. Nele, o crente recebe uma nova identidade, não fundada em rito ou práticas externas, mas na certeza que pela graça é declarado justo, conforme Romanos 3,24, Romanos 5,1 e Efésios 2, versículo 8 ao 9. Bom, o autor da lição ele deixa mais um destaque aqui na revista, que ele fala: Paulo não expressa dúvida quanto na vida eterna ao afirmar que desejava chegar à ressurreição dos mortos. Antes, evidencia sua postura eminencista. Ele cria em que Cristo poderia voltar ainda na sua peregrinação neste mundo. Contudo, o apóstolo também reconhecia a possibilidade de passar pela morte e, assim, participar da glorificação do corpo, fosse pelo arrebatamento ou pelo descanso, e posterior despertar, a sua esperança permanecia inabalável. Bom, aí temos aqui a praça esperança da ressurreição. Isso é o 2.3. Em Filipenses 3,10, Paulo descreve um ponto mais elevado da sua expectativa. Entre aspas, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Fecha aspas. Conhecer aquele que venceu a morte significava para ele experimentar uma comunhão absoluta, que ultrapassa a simples assimilação histórica de sua jornada terrena. A vitória do Filho no Calvário impressionava o apóstolo de maneira singular. Não por acaso ele mencionava esse feito supremo antes mesmo de falar na cruz. Pois é a vida que brota no sepulcro que ilumina o sentido do sacrifício. Para Paulo, participar do sofrimento do Messias e provar o poder da sua ressurreição significava caminhar em íntima união com ele e na certeza da glória futura, conforme Filipenses 3,11. Agora partimos para o número 3. Com os olhos na glória futura. Depois de afirmar que Cristo é o seu maior ganho, Paulo mostra que o caminho dos discípulos se desenha em continuidade. Sem pausar na busca, ele assume que ainda não chegou à plena maturidade, mas segue avançando com propósito, olhando para o alvo e que não para o passado. Em seguida, conclama aos crentes que imitarem seu exemplo e a fixarem os olhos na prática celestial. Quer dizer, nós também temos que imitar Paulo nessa questão, porque a gente tem que dar continuidade a uma busca pela salvação. É uma questão de ter maturidade e poder, através da maturidade, e poder crescer, né, no conhecimento da palavra e assim avançar para o alvo, que é
a vida eterna, está com Cristo. Bom, 3.1. Perseveraram na corrida da fé. Paulo compara a vida cristã a uma corrida, caracterizada por disciplina e foco. Ele escolhe esquecer o passado e avançar para o alvo, evitando que lembranças e fracassos o impeçam de prosseguir. Seu objetivo é alcançar o prêmio, como o atleta que corre para vencer. Está lá em 1 Coríntios 9, 24. A jornada existe, constância. Quem já alcançou algum progresso deve manter-se firme e continuar avançando sem retroceder. O amadurecimento espiritual é um processo contínuo. 3.2. Perseverem seguindo os bons exemplos. O apóstolo convida os filipenses a imitarem sua conduta e fé, assim como ele próprio seguia a Cristo. A sua trajetória ensina era coerente ao seu alvo e permanecer inabalavelmente centrado no Redentor, ao contrário dos falsos obreiros, cuja oposição à verdade produzia confusão e danos à igreja. Todo ministério que se afasta do Evangelho gera divisão e não edificação, como advertiu Jesus, entre aspas, Jesus falando, quem comigo não ajunta, espalha, fecha aspas. Isso está lá em Mateus 12, versículo 30. Agora passamos por 3.3. Perseveraram como cidadão na pátria celestial. Paulo constata os falsos mestres, com os discípulos, fiéis àqueles que rejeitam a cruz, vivem dominados pelos desejos terrenos. Sua glória é vergonha e seu destino é perdição, conforme Filipenses 3,19 e Judas 1,13, capítulo 13. Em objeção a essa existência, voltada apenas para o presente, os crentes possuem uma pátria superior. Embora os Filipos fossem colônia romana, com cidadãos orgulhosos de seus direitos, o apóstolo lembra que a cidadania dos salvos é celestial. A nossa cidade está nos céus, e de lá que esperamos a Cristo, glorificado, que transformará nosso corpo corruptível à semelhança do seu corpo glorioso. Está lá em Filipenses 3, versículo 21. Isso é verdade. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. Então, nós temos que se esforçar para estarmos na nossa pátria celestial, com Cristo. Isso precisa de perdão, precisa de arrependimento, porque nós somos falhos e pecadores, precisa estarmos sendo edificados a cada dia, através da oração, através da palavra, através da união, da unidade, não só com a Trindade, mas com os irmãos em Cristo também. Então partimos agora para a conclusão. É natural buscar referência para imitar. No mundo antigo, como hoje, muitos escolhem modelos baseados em fama, poder ou sucesso. Contudo, o apóstolo orienta os crentes a adotarem o exemplo, não por vaidade, mas porque suas vidas estavam conformadas a todo nazareno humilde, o servo por excelência. O discipulado autêntico consiste justamente nisso, rejeitar todo e qualquer ardil que visa a divisão, abraçar aquilo que é perene e prosseguir, com os olhos na glória futura, até o dia em que seremos plenamente semelhantes ao nosso Salvador. Por que semelhante? Porque nós vamos ser incorruptível. Nós vamos ter o corpo glorioso. Não vai ter matéria, parede que vai nos impedir de passarmos, vamos dizer assim, porque nós vamos ter o corpo glorificado. Assim como Jesus, ao aparecer depois da sua ressurreição,
apareceu aos discípulos que estavam reunidos, e aí ele entrou sem passar pela porta, mas pela parede, e assim, sem derrubar a parede, é claro. E assim nós também teremos o corpo glorificado. Nós viveremos, vamos ter carne, osso, eu acredito que sim, mas vamos ter questão espiritual, um corpo glorioso, porque Jesus mesmo falou para Tomé, que não acreditava que ela era o Senhor. Então ele falou, olha, o meu escravo está na mão, veja o meu escravo, pode tocar. E ele sentiu o corpo de Jesus. Jesus estava em carne, ele não estava em espírito só, ele estava em carne e osso, mas com o corpo glorificado. E assim também nós ficaremos, com o corpo glorificado. Bom, nós temos agora atividade para fixação, que o autor sempre coloca no final da lição. E é uma pergunta: o que levou Paulo a considerar todas as coisas como perda? Vou repetir. O que levou Paulo a considerar todas as coisas como perda? Resposta: o valor incomparável de conhecer a Cristo e viver pela fé. Aleluia, glória a Deus. Então, repetindo a pergunta, a resposta, melhor dizendo. O valor incomparável de conhecer a Cristo e viver pela fé. Isso foi o apóstolo Paulo falando que ele achava muito mais importante viver pela fé e obediência a Cristo do que aquilo que ele tinha de conhecimento, como cidadão romano. Ele é um cara instruído, mas isso e tudo ele considerou perda, entendeu? Por causa de Cristo, porque para ele a fé era a coisa muito mais importante no sentido de ele ser edificado e crescer espiritualmente. Bom, na próxima lição é a lição 8, que nós vamos estudar vida cristã equilibrada, conforme lá Filipenses 4. Então a gente vai trabalhar com o capítulo 4 de Filipenses, e nós fomos, como título da lição, será vida cristã equilibrada. Então agora nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa aula, e que Deus venha nos edificar, que possamos ser imitadores de Paulo, assim como ele foi imitador de Cristo, sendo edificado e sendo conhecimento da palavra de Deus e pregando o Evangelho a toda criatura, passando por dificuldades na vida, mas para ele considerou tudo isso perda, até mesmo as coisas boas que ele ganhou, como as coisas más que ele teve. Mas isso ele foi mais que vencedor. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais essa aula. Obrigado por cada vida, Senhor, que vai estar assistindo, vai assistir através das redes sociais, essa escola bíblica online, que o Senhor venha abençoar, venha me dar capacidade, Senhor, venha me orientar a cada dia, abençoando nossos irmãos, que todos possam ser edificados pela Tua Palavra, que sintam fome e sede da Tua Palavra, que possam compreender através do Seu Santo Espírito, Senhor, fazendo-nos compreender tudo aquilo que estudamos, Pai. Perdoe os nossos pecados, seja com o nosso domingo, abençoe nossa semana, que seja uma semana de paz, uma semana frutífera, uma semana abençoada, Pai. É que nós te pedimos, te louvamos e já te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos e almejamos, e que o Senhor nos abençoa e nos guarda, até nós estarmos novamente aqui diante dessa escola bíblica online. E que Deus abençoe a todos, é que eu peço e já agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz, que Deus abençoe, que guarde e que livre de todo mal. É que eu te peço e já agradeço, em nome do Senhor, é o nome poderoso, é o nome do Senhor Jesus,
é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Glória a Deus. E louvado seja o teu santo e poderoso nome.